Olá, seja bem-vindo ao canal Relatos Reais. Este é um espaço criado para dar voz à sua história. Se você quiser compartilhar algo marcante que viveu, envie seu relato para o e-mail que está na descrição. E se preferir manter o anonimato, já nos envie com nomes fictícios. Agora, bora para o relato de hoje. Olá, pode me chamar de Luciana. Esse é meu nome fictício e todos os nomes dessa história foram trocados por respeito às pessoas envolvidas. Agora vamos ao que interessa. A vida nem sempre me foi gentil. Fui mãe solo durante mais de 2 décadas. Criei minha filha com muita dificuldade, sem ajuda do pai, sem pensão, sem apoio emocional, sem nada. Tive de aprender a ser forte na marra, mesmo nos dias em que tudo o que eu queria era apenas deitar e chorar. Letícia era tudo para mim, minha menina, minha motivação diária. Trabalhei como auxiliar de serviços gerais, depois como cuidadora de idosos e, por fim, montei uma pequena lojinha de costura, onde eu conseguia ao menos pagar as contas, sem depender de ninguém. Durante anos, vivi com a cabeça baixa, o coração calejado e o sorriso forçado. Me acostumei com a solidão, me acostumei a ouvir que mulher com filho ninguém quer, e talvez, no fundo, eu tivesse acreditado nisso. Mas a vida dá voltas, né? E foi numa dessas voltas que conheci Eduardo. Ele apareceu quando eu já não esperava mais nada de ninguém. Um homem tranquilo, educado, um pouco mais velho que eu, separado com o filho adulto que morava longe. Ele era gerente de uma loja de materiais de construção e me tratava com um respeito que, sinceramente, eu nem lembrava como era. Nos conhecemos num ponto de ônibus. Ele me ofereceu carona. Recusei, claro, desconfiada. Mas nos encontramos de novo, até que resolvi aceitar um café. E aquele café virou muitos outros. Eduardo parecia ser tudo o que eu precisava. Atencioso, prestativo, me escutava. Fazia questão de me valorizar. Me tratava com gentileza e até com certo encantamento. Me elogiava, me incentivava, elogiava minha criação com Letícia. Você criou uma filha sozinha, Lu. Isso não é pouca coisa. Você é incrível. Quando ouvi essa primeira vez, chorei. De verdade. Não por tristeza, mas por alívio. Era como se alguém finalmente estivesse enxergando tudo o que eu sempre carreguei sozinha. Namoramos por 1 ano e meio. Depois resolvemos nos casar. Foi uma cerimônia simples, mas linda. Letícia participou, claro. Na época, ela já tinha 23 anos, fazia faculdade e estava num relacionamento complicado. Eu percebia que ela não era feliz, mas sempre respeitei o espaço dela. E ela, aparentemente, respeitava o meu. Depois do casamento, Letícia decidiu sair do apartamento que dividia com uma amiga e voltou a morar conosco. Disse que precisava economizar, terminar a faculdade com tranquilidade e que se sentia mais segura ao nosso lado. Eu fiquei feliz. Sempre fui muito ligada à minha filha. Eduardo também pareceu aceitar bem. Apesar de alguns comentários sobre nós dois precisarmos de mais tempo sozinhos, ele nunca reclamou abertamente. E como eu estava realizada por ter minha filha e meu marido sobre o mesmo teto, preferi ignorar os pequenos desconfortos. Mas hoje, olhando para trás, percebo que foi ali que tudo começou. A dinâmica da casa mudou. Letícia começou a passar mais tempo em casa do que antes. Estava sempre no sofá, mesmo quando eu saía do trabalho. Muitas vezes, quando eu chegava do trabalho, encontrava os dois conversando animadamente, rindo. Achei que estavam apenas se dando bem. Afinal, ele era meu marido, ela era a minha filha. Que mal poderia haver? Nos finais de semana, Eduardo passou a cozinhar. Letícia sempre a ajudava, o que para mim era ótimo.
eu ficava com um tempo livre, achando que estava tudo sob controle. Até que alguns detalhes começaram a me incomodar. Vi certa vez Eduardo comentar numa conversa que Letícia estava mais bonita do que nunca. Outra vez, ele saiu do banho com a toalha baixa demais e deu de cara com ela no corredor. Os dois riram. Achei inadequado, mas deixei passar. Meu coração, que passou anos aprendendo a confiar de novo, começou a duvidar. E minha intuição de mãe começou a gritar bem baixinho. Mas como encarar uma coisa dessas? Como imaginar que minha filha e meu marido poderiam estar escondendo algo de mim? Eu calei tudo, porque eu não estava pronta para perder minha família mais uma vez. Letícia sempre teve um jeito intenso. Desde pequena, era aquela criança que queria atenção o tempo todo. Se eu conversava com alguém, ela se enfiava no meio. Se eu demorava no banho, ela batia na porta perguntando se estava tudo bem. Eu, na época, achava fofo, mas hoje entendo que havia um desejo de controle disfarçado de carinho. Durante a adolescência, nosso relacionamento ficou tenso. Letícia era rebelde, sumia por dias, faltava à escola, fazia amizades perigosas. Eu tentava conversar, orientar, puxar pelo diálogo, mas ela me acusava de não entender a vida dela. Tive medo de perdê-la para o mundo. Foram anos difíceis. Até que por volta dos 20, ela começou a mudar. Saiu de casa, foi morar com uma amiga e parecia finalmente querer construir uma vida própria. Voltamos a nos falar com mais frequência e mesmo com as cicatrizes do passado, nosso laço parecia mais estável. Quando ela me pediu para voltar a morar comigo e com Eduardo, foi como um presente. Achei que estávamos recomeçando. Mas o que eu não sabia é que esse recomeço era só meu. Letícia voltou cheia de opiniões, mudou os móveis de lugar, sugeriu novos hábitos alimentares, queria que eu fizesse caminhada com ela, que eu trocasse de roupas, que eu tingisse o cabelo. No começo achei que era cuidado, mas logo entendi que era uma tentativa de controle disfarçada. Mãe, essa saia te envelhece, dizia ela pegando peças minhas sem permissão. Mãe, o Edu merece uma mulher mais animada. Você vive cansada, dorme cedo, falava rindo. Eu achava estranho, mas levava na brincadeira. Achava que era só a provocação. Eduardo também ria dessas coisas, mas às vezes ele não ria. Ele concordava. Certa noite, cheguei em casa mais cedo do trabalho. Tive uma dor de cabeça forte e saí antes do expediente. Quando entrei, a luz da cozinha estava apagada, mas ouvi risos abafados. Me aproximei devagar e ouvi vozes, as duas vozes mais familiares da minha vida. Se ela descobrir, vai surtar, disse uma voz feminina. Então é melhor ela não descobrir, respondeu a masculina. Congelada, encostei na parede. Meu estômago virou. Minha pele gelou. Mas antes que eu fizesse qualquer movimento, Letícia surgiu na porta da cozinha com uma tigela de pipoca nas mãos. Oi, mãe, que susto! Você não tinha avisado que ia voltar cedo. Atrás dela, Eduardo apareceu com o controle remoto na mão e um sorriso tenso no rosto. A gente estava só vendo série. Ela me obrigou a ver aquele drama que você odeia. Fingi sorrir. Disse que estava com dor. Fui direto para o quarto. Tranquei a porta e chorei. A partir dali, comecei a observar mais, prestar atenção nos detalhes. E, sem saber, eu estava me preparando para descobrir a verdade mais dolorosa da minha vida. O que antes era aconchego virou desconforto. Aquela sensação gostosa de chegar em casa, tomar um café, conversar com minha filha e dividir o sofá com meu marido sumiu. No lugar, entrou um silêncio tenso, um desconforto no ar. Letícia passou a evitar conversas a sós comigo. Eduardo também. Quando eu entrava em um cômodo, o clima mudava. Silêncio, suspiros, desculpas para sair. Os risos que antes existiam desapareceram.
Eu sentia que algo estava acontecendo, mas não conseguia provar. Não tinha coragem de perguntar. Eu estava com medo da resposta. Passei a sair mais do que o necessário, me oferecia para fazer horas extras, inventava compromissos, tudo para evitar aquele ambiente que já não era meu lar. Certa noite, encontrei um batom no carro do Eduardo. Não era meu. Nunca tinha visto aquela cor antes. Quando perguntei, ele disse que devia ser da recepcionista do trabalho, que ela havia pegado carona num dia de chuva. Aquilo doeu. Mas doeu mais ver Letícia sorrindo quando ouviu minha pergunta, como se soubesse a verdade e zombasse da minha ignorância. E os sinais não pararam por aí. Letícia passou a dormir mais tarde do que o normal. Sempre estava na sala quando eu subia para o quarto. Certa vez, desci para pegar um copo d'água e a vi no escuro da sala, olhando fixamente para a televisão desligada. Quando me viu, sorriu e disse que estava pensando na vida. Aquilo me arrepiou. Eduardo, por sua vez, passou a inventar desculpas para dormir no sofá. Dizia que roncava muito, que não queria me incomodar, mas eu sabia que não era por isso. Eu comecei a me sentir uma estranha na minha própria casa, e pior, uma intrusa entre as duas pessoas que eu mais amava no mundo. Foi nesse momento que eu percebi. Eu precisava abrir os olhos, mesmo que a dor me cegasse. Era uma quarta-feira comum. Voltei para casa mais cedo depois de um dia especialmente cansativo. Tinha comprado um pão que o Eduardo gostava e um vinho simples, só para quebrar a rotina. Queria tentar resgatar algo daquilo que a gente viveu. Entrei em casa em silêncio. O relógio marcava 18h45. Não havia barulho, apenas a televisão ligada na sala, mas sem ninguém. Segui até a cozinha, larguei a sacola sobre o balcão e fui ao quarto. Ao passar pelo corredor, ouvi um sussurro vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Cheguei perto e escutei uma frase que fez o meu sangue gelar. A gente não vai poder continuar com isso muito tempo, Letícia. Sua mãe vai acabar descobrindo. Meu corpo congelou. Me afastei imediatamente, com medo de ser vista. Corri para o banheiro, fechei a porta e olhei no espelho. Minha expressão era de choque, pavor e confirmação. Eles estavam juntos. Não era mais intuição, não era só desconfiança, era real. Sentei no chão do banheiro e chorei como não chorava há anos. Me senti traída de todas as formas possíveis, pela minha filha, pelo meu marido, pela vida. E naquele momento, entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, depois de ouvir Eduardo dizendo o nome da minha filha com aquela naturalidade íntima, o mundo parou. Não gritei, não invadi o cômodo, não confrontei ninguém. Voltei para o banheiro, liguei o chuveiro e deixei a água cair por quase 20 minutos, na tentativa frustrada de lavar a dor que me corroía por dentro. Depois, fingi que nada tinha acontecido. Saí do banheiro como se tivesse tomado um banho qualquer. Jantei em silêncio, respondi Letícia com um sorriso amarelo e dormi de lado, fingindo estar cansada demais para conversar com Eduardo. Mas por dentro, algo havia se partido. A partir daquele dia, cada pequeno detalhe que antes me parecia estranho começou a se transformar em evidência. Era como se meu cérebro, agora liberto da negação, estivesse revisitando cada momento dos últimos meses com uma lupa. E tudo estava lá, escancarado, gritando por atenção. Letícia, por exemplo, passou a usar perfumes mais fortes dentro de casa, algo que ela nunca fez. Quando questionei, ela disse que era para melhorar o astral, mas notei que o cheiro era o mesmo que Eduardo elogiara certa vez num comercial de TV. Comecei a reparar nas roupas dela, muitas novas, algumas bem parecidas com o estilo da ex-mulher do Eduardo, roupas que ele sempre comentava que achava elegantes. Coincidência? Talvez, mas depois do que eu vi, minha mente não aceitava mais coincidências. Os dois evitavam ficar muito tempo juntos na minha frente, mas quando se encontravam, os olhares diziam mais do que 1000 palavras.
Havia uma cumplicidade ali que não era de pai e enteada, era algo íntimo, silencioso e profundamente cruel. Num sábado à tarde, decidi fazer um teste. Disse que sairia com uma amiga para um chá, mas fiquei observando da janela do quarto. Eles esperaram exatos 12 minutos depois que a porta se fechou. Depois, Letícia desceu com uma camiseta dele, descalça, e os dois ficaram na cozinha rindo baixo, conversando, como se estivessem em um romance proibido. Meu estômago virou. Eu me sentia morrendo em vida. A cada dia, minha dor crescia como uma onda que não recua. Comecei a ter insônia, crises de choro, tontura. No trabalho, errava pedidos, esquecia prazos. Minhas amigas notaram, mas eu apenas dizia que era estresse. Como explicar que a minha filha e o meu marido estavam me traindo? Como dizer isso sem parecer louca? Ou pior, sem confirmar que eu fui uma tola desde o início? Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Minha irmã, Ana Paula, veio me visitar. Ela morava em outro estado e fazia meses que não nos víamos. Foi uma alegria enorme revê-la. Sempre tivemos um laço forte, embora não nos falássemos com tanta frequência. Ela chegou de surpresa, com uma mala pequena e um sorriso caloroso. Você acha que eles estão sozinhos lá no quarto? Ela olhou em meus olhos e perguntou com a doçura de quem já sabe a resposta. Lu, tá tudo bem com você? Tentei fingir que sim, mas não consegui. As lágrimas vieram como uma avalanche. Contei tudo, tudo. Desde o primeiro sinal até a frase que ouvi no escritório. Minha irmã me abraçou forte. Choramos juntas e ela foi firme. Isso precisa parar, Luciana. Você precisa sair disso. Você não pode se anular mais. Naquele instante, decidi que não ia mais ser espectadora da minha própria tragédia. Eu precisava agir, mas com inteligência, com estratégia. Não era só sobre vingança, era sobre recuperar minha dignidade. Comecei a registrar tudo. Datas, horários, comentários, até olhares suspeitos. Instalei um pequeno gravador de voz na sala, camuflado atrás de um vaso. Não era ilegal, a casa era minha, e eu precisava de provas. Em poucos dias, colhi diálogos comprometedores. Risadas em tons íntimos, comentários do tipo, quando ela for viajar, a gente aproveita mais. Você devia dormir aqui hoje, quem sabe no meu quarto. Acha que ela suspeita? Salvei tudo, guardei com senha. E então, decidi agir. Com a ajuda da Ana Paula, marquei uma sessão de terapia para mim. Eu precisava de força emocional para o que havia de acontecer, porque eu não ia apenas confrontar, eu ia expor, com provas, com dignidade e com a cabeça erguida. Era hora de me libertar da mentira, mesmo que o processo doesse, mesmo que o meu mundo desabasse por completo, porque no fundo ele já estava em ruínas havia muito tempo. Os meses passaram como um vendaval calmo, se é que isso existe. O silêncio que antes doía começou a me trazer conforto. A rotina me abraçou e aos poucos fui me sentindo inteira de novo. Os dias já não eram cinzas e o meu coração, embora ainda machucado, voltava a bater sem medo. Foi então que recebi algo que me tirou o chão. Novamente. Uma carta. Sim, uma carta. Em plena era digital, recebi um envelope simples, sem remetente, deixado na portaria com o meu nome escrito à mão. Sentei no sofá, mãos trêmulas. Respirei fundo e abri. Era de Letícia. Mãe, não sei por onde começar. Escrevo porque não tenho coragem de te olhar nos olhos. E também porque não quero interromper a vida que você está reconstruindo. Porque sim, eu sei que você está reconstruindo. E eu admiro isso mais do que eu posso expressar. Eu sei que você nunca mais vai me olhar da mesma forma. E sinceramente, entendo. Eu quebrei algo sagrado. Algo que nunca poderá ser colado como antes. Eu destruí a confiança de quem mais me amou no mundo. Você me deu tudo, mãe.
Amor, educação, liberdade, apoio. E eu troquei isso por algo tão pequeno, tão sujo, tão passageiro, que me sinto envergonhada até de escrever. A verdade é que o que eu sentia por Eduardo não era amor, era carência, vaidade, uma ilusão de ser vista por alguém mais velho, mais experiente. Eu me deixei levar por uma fantasia e no caminho perdi você. Eu não te escrevo para pedir nada, nem perdão, nem contato. Só escrevo porque precisava tirar isso do peito. Porque saber que você me odeia é justo. Mas eu preciso que você saiba que se um dia eu puder fazer algo, qualquer coisa, para reparar o que te causei, eu farei. Eu tô morando sozinha agora. Não tô mais com ele. Terminei a faculdade. Tô tentando ser alguém que você possa um dia se orgulhar de novo, ainda que de longe. Eu te amo, mãe. Sempre te amei. Letícia. Terminei a leitura com as mãos molhadas de lágrimas. A dor voltou, não com a mesma força da primeira vez, mas como uma lembrança, um eco. Sentei na varanda com um café e fiquei olhando o céu. Pensei em tudo que vivemos. Nas noites em claro, nos primeiros passos, nos aniversários, nos abraços depois dos tombos, e pensei também na traição, no silêncio, na escolha. E percebi que uma coisa não anula a outra. Letícia foi minha filha por 24 anos, e durante a maior parte desse tempo foi boa filha. Mas ela também foi minha dor mais profunda. Não escrevi de volta, não naquele momento, mas guardei a carta. Não como lembrança da dor, mas como marco da virada. Na semana seguinte, fui até a praia, sozinha, pela primeira vez em anos. Caminhei descalça na areia, sentei de frente para o mar e fechei os olhos. Ali, naquele silêncio azul, eu me permiti soltar. Soltei a raiva, a culpa, a tristeza. E em troca, recebi paz. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz de verdade. Quando voltei, decidi fazer algo simbólico. Peguei aquele caderno de anotações onde escrevia tudo nos piores dias. Escrevi uma última frase com letras grandes. Não é sobre esquecer, é sobre sobreviver, transformar e seguir. Fechei o caderno e o guardei no fundo da gaveta. Não porque que ia esconder o passado, mas porque já não precisava revisitar aquela dor todos os dias. Naquela noite, dormi profundamente, sem pesadelos, sem perguntas. Apenas gratidão por ainda estar de pé. Os dias seguintes à carta foram mais leves. Eu andava mais devagar, não por cansaço, mas por apreciação. Aprendi a saborear o vento no rosto, o cheiro do café, o calor da água nos ombros. Meus sentidos estavam mais atentos. Era como se, depois da tempestade, eu tivesse finalmente aprendido a enxergar a vida com os olhos certos. Foi nesse clima de renascimento que chegou o meu aniversário. Eu nunca dei muito valor a datas. Desde que passei dos 40, preferia comemorar em silêncio. Mas naquele ano, algo dentro de mim dizia que eu precisava fazer diferente. Foi Marina quem insistiu. Lu, você sobreviveu. Você precisa celebrar isso, nem que seja com bolo e brigadeiro. Rimos juntas e eu decidi. Organizei um jantar pequeno só com pessoas que tinham me estendido a mão quando o mundo desabou. Marina, Ana Paula, 2 colegas do curso e minha vizinha Sônia, que sempre me trazia bolo nos domingos tristes.
Arrumei a casa com flores, comprei um vestido novo, simples, mas bonito, e preparei meu prato preferido. Não queria grandes festas. Queria apenas sentir que eu estava viva, inteira, e que a dor havia passado, ou ao menos estava quieta por hora. A noite foi deliciosa, rimos até a barriga doer. Marina cantou parabéns desafinado de propósito, só para arrancar gargalhadas. Ana Paula me deu um colar com uma pedrinha verde, que, segundo ela, simbolizava cura emocional. Eu acreditei. Foi quando a campainha tocou. Fui até a porta, descalça. Ao abrir, vi um buquê de lírios brancos e uma caixa de papel craft com um laço dourado. Não havia ninguém ali, apenas o presente e um bilhete. Feliz aniversário, mãe. Com amor, Luana. Meus olhos se encheram de lágrimas. Coloquei as flores na mesa e abri a caixa. Dentro, havia um porta-retratos com uma foto antiga. Eu, Letícia e Luana, sentadas no sofá da antiga casa, rindo de algo que não lembro mais. E junto, outro bilhete. Talvez um dia essa foto volte a ter espaço no seu coração. Ela ainda tem no meu. Senti uma dor doce, aquela saudade leve, que não sufoca, mas também não passa. Uma saudade que vem daquilo que já foi bonito, mas agora é apenas lembrança. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei olhando a foto por um longo tempo. Pensei em Letícia, me perguntei onde ela estaria, como estaria, se ainda pensava em mim, e percebi que, sim, eu sentia falta dela, mas não da filha que me feriu. Sentia falta da menina de antes, da risada fácil, das conversas da madrugada, dos abraços de domingo. E me dei o direito de sentir isso sem culpa. Na semana seguinte, Luana veio me visitar. Chegou com uma mochila nas costas e um sorriso largo. Trouxe vinho e as fofocas da faculdade. Passamos a tarde de sábado no sofá, rindo, conversando, revendo filmes antigos. Por minha primeira vez em muito tempo, me senti mãe de novo, uma mãe viva, presente, amada. No fim da noite, ela me olhou nos olhos e disse: Mãe, eu queria te agradecer por nunca deixar de ser quem você é, mesmo depois de tudo. Você podia ter se fechado, podia ter virado pedra, mas você virou flor, e eu te admiro demais por isso. Eu chorei, ela chorou, e nos abraçamos por minutos que pareceram horas. Naquela madrugada, antes de dormir, escrevi uma nova frase no meu antigo caderno, só que dessa vez não era sobre dor, era sobre luz. Às vezes, o recomeço não vem como uma tempestade, vem como uma vela acesa na escuridão, e basta uma chama para reacender tudo. Adormeci com o coração leve, sentindo que, mesmo com as cicatrizes, eu ainda sabia e merecia ser feliz. A primavera chegou tingindo tudo de verde. As árvores da minha rua floresceram como se também tivessem passado por alguma renovação interna. A cidade parecia respirar mais leve e eu respirava junto. Minhas manhãs ganharam um novo ritmo. Caminhava cedo, tomava café ouvindo música, lia livros que antes deixava empilhados esperando o tempo, agora o tempo era meu. Comecei até a escrever pequenas crônicas, inspiradas em tudo o que vivi. Marina insistia que eu criasse um blog. Ana Paula dizia que eu tinha talento. Eu apenas sorria, sem pressa. Mas, como sempre, a vida tem seus próprios planos. Era uma quarta-feira comum. Eu estava saindo da padaria quando vi, do outro lado da rua, uma figura conhecida. Andava cabisbaixa, com roupa simples, os cabelos presos de qualquer jeito. Era Letícia. O coração disparou, as mãos suaram. Pensei em desviar, voltar, desaparecer, mas não consegui. Fiquei ali, parada, como se meus pés tivessem criado raízes no chão. Ela me viu. Houve um momento de hesitação, e então
Ela atravessou a rua devagar, como quem sabe que talvez esteja cruzando uma linha da qual não se pode voltar. Oi, mãe. A voz era baixa, quase um sussurro. Eu respirei fundo. Oi, Letícia. Nos encaramos por alguns segundos. Vi em seus olhos algo que não via há muito tempo. Verdade. Não justificativa, não desafio. Apenas verdade. E dor. Eu não esperava te ver aqui. Eu só vim visitar uma amiga do curso, disse ela, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Eu só queria saber se posso te dar um abraço? Foram segundos de silêncio. O mundo inteiro parou ao meu redor. E mesmo com tudo, com cada lágrima, cada ferida, eu assenti. O abraço foi demorado, e estranho, e familiar, um misto de lembrança e saudade. Mas não era o mesmo de antes. Algo tinha mudado. Nós duas tínhamos mudado. Ela se afastou com os olhos marejados. Eu tô morando aqui perto agora. Consegui um emprego numa agência pequena. Nada demais, mas tô tentando. Um dia de cada vez. Fico feliz por você. Respondi, sincera. De verdade. Ela engoliu em seco. Eu só queria dizer que, mesmo que a gente nunca volte até o que tínhamos, eu queria que você soubesse que eu tô tentando ser alguém melhor e que eu nunca mais vou pisar no chão da sua vida sem ser chamada. Só te abordei porque te vi e não consegui ir embora sem te dizer isso. Aquilo me tocou de um jeito que não sei explicar. Não era um pedido de perdão, era um reconhecimento, e isso por si só já significava muito. Nos despedimos ali mesmo, com um aceno. Ela foi embora e eu segui meu caminho, mais leve do que imaginei que seria possível. Naquela noite, escrevi em meu caderno. Às vezes, o perdão não acontece num instante. Ele nasce num encontro casual, no abraço hesitante, no olhar sincero. E mesmo que não apague a dor, ele abre espaço para que a vida floresça de novo. Depois de meses reconstruindo minha vida em silêncio, fui surpreendida por um convite da Marina, para um pequeno encontro com antigos colegas do curso. Relutei um pouco, mas acabei aceitando. Era hora de sair da bolha que me protegia e me isolava. No clube tudo estava animado e descontraído. Conversas leves, risadas, música suave no fundo. Eu estava até me permitindo rir de verdade, quando vi em poucos metros uma figura familiar sentada sozinha próximo à piscina. Letícia. Meu coração parou por um instante. Ela parecia diferente, mais magra, mais séria, mais adulta. Nossos olhos se cruzaram, e, hesitante, ela se levantou e veio até mim. Mãe, disse ela com a voz baixa. Também não esperava te ver aqui. Também não, respondi. Ela pediu para sentar ao meu lado. Consenti. Ficamos alguns minutos em silêncio. Tenho feito terapia, disse finalmente. Tenho encarado tudo o que evitei por anos. Não quero forçar nada, nem pedir perdão. Só precisava dizer isso. Assenti. Não havia mais raiva em mim, apenas distância. Eu estou bem, Letícia, e espero que você esteja também. Estou tentando, ela respondeu com os olhos marejados. Talvez um dia a gente possa tomar um café, só isso. Um dia, respondi. Ela se levantou respeitosa. Nos despedimos sem abraço, sem promessas, mas havia algo diferente naquela troca. Maturidade, um princípio de cura. Naquela noite, escrevi no meu caderno. Alguns laços se rompem, outros apenas se afrouxam, mas o tempo, às vezes, costura silêncios com delicadeza. Fechei o caderno, respirei fundo e sorri. Eu sabia que ainda havia capítulos por escrever, não só da minha história, mas da vida que eu estava escolhendo viver. Com o reencontro de Letícia, ainda fresco na memória,
Os dias seguintes foram silenciosos, como se o universo me desse tempo para digerir tudo. Voltar a vê-la, ouvir sua voz, sentir aquele breve sopro de reconciliação, não me trouxe raiva, mas também não me trouxe paz. Foi como abrir uma porta antiga e encontrar nela um cômodo que ainda precisa de limpeza. Tentei seguir com a rotina, as manhãs de caminhada, os cafés com Marina, as conversas com Luana por videochamada direto da Espanha. Era assim que eu me mantinha no presente, agarrada às pequenas coisas que me faziam bem. Até que um envelope pardo apareceu embaixo da porta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito em letra cursiva, caprichada. Abri com as mãos tremendo. Lá dentro havia uma carta, da mãe do meu ex-marido. Luísa, escrevo não para causar dor, mas para tentar reparar algo que me consome há anos. Fui cúmplice de muitas mentiras e silenciei quando devia falar. Quando Letícia se envolveu com o Marcos, eu soube desde o início. Ela me procurava em segredo, me pedia conselhos. Eu deveria ter te contado. Você era como uma filha para mim. Mas fui fraca. Achei que se ficasse calada as coisas se resolveriam sozinhas, que era só uma fase. Não era. Era traição. E eu ajudei a esconder. Desde que tudo veio à tona, venho tentando encontrar coragem para te escrever. Hoje, depois de ver sua força e a maneira como você seguiu em frente, percebi que você merece a verdade. Me perdoe. Sei que talvez isso não mude nada, mas precisava que soubesse. Com arrependimento, Helena. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Sentei no sofá e respirei fundo. Eu sempre soube, no fundo, que havia mais gente envolvida, mas ler aquilo, confirmado e escancarado, foi como receber um tapa do passado. Mais tarde, Marina veio me visitar. Contei tudo. Você vai fazer alguma coisa com isso? Não, respondi. Não tenho o que fazer. Eu não quero vingança. Só quero distância. Naquela noite, sonhei com Marcos pela primeira vez em muito tempo. No sonho, ele tentava se explicar, mas sua voz era distorcida, e eu simplesmente virava as costas e ia embora. Acordei com o coração acelerado. Peguei o caderno e escrevi. Às vezes a verdade chega tarde, mas ainda assim ela nos liberta, não para mudar o que foi, mas para encerrar, de vez, o que ainda insistia em doer. O tempo, esse curandeiro silencioso, continuava fazendo seu trabalho. Os dias ficaram mais longos, o calor do verão começava a se anunciar e o meu coração parecia, aos poucos, se aquecer também. Luana voltou da Espanha com o brilho de quem descobriu o mundo, e a si mesma. Trouxe presentes, histórias, abraços apertados e aquele olhar de cumplicidade que só uma filha que acompanhou de longe a dor da mãe poderia ter. Mãe, você está diferente, mais leve. Eu sabia que você conseguiria. Sorri. Ela não sabia da carta da Helena. Não precisava saber. Era meu passado, e eu escolhia com quem dividir. Num domingo qualquer, Marina me arrastou para um café novo que havia aberto no centro. Diziam que era aconchegante e com doces caseiros maravilhosos. Aceitei. Andar por lugares novos era meu novo ritual de liberdade. Foi lá que eu conheci o Renato. Ele era dono do lugar, um homem sereno, com olhos castanhos claros e sorriso tímido. Serviu nosso café com gentileza e fez um comentário sobre o livro que eu carregava. Gosta de crônicas? Tenho algumas guardadas que nunca mostrei para ninguém, disse ele, enquanto deixava a torta de maçã sobre a mesa. Rimos, trocamos algumas palavras e Marina, claro, já me cutucava com o cotovelo como uma adolescente. Nos encontramos mais algumas vezes. De início, por acaso, depois, por escolha. Renato era viúvo, pai de um rapaz que morava longe. Tinha uma calma que me acolhia,
uma escuta sem julgamento e um jeito de fazer silêncio sem ser incômodo. E eu, depois de tudo, sabia exatamente o quanto isso era raro. Não quero me meter na sua vida, ele disse um dia, mas posso te oferecer companhia. Nada mais, nada menos. E foi isso, um recomeço sem promessas, um novo tipo de amor, maduro, calmo e verdadeiro. Enquanto isso, Letícia me mandava mensagens esporádicas, pequenas atualizações, sem cobrança, apenas presença sutil. Eu respondia com educação, mas ainda guardava meu coração com cuidado, não por vingança, mas por proteção. Naquela noite, deitada na rede, com o barulho do vento nas árvores e o som distante de crianças brincando, escrevi: depois da tempestade, vem a brisa. E às vezes, a brisa traz sorrisos novos, pessoas inesperadas e a certeza de que o amor, quando não é exigido, floresce mais bonito. Com Renato ao meu lado, a vida parecia ter voltado a ter cor. Não uma cor vibrante como nos romances da juventude, mas uma paleta terrosa, serena, cheia de significados. Ele não invadia meus espaços, respeitava meus silêncios e ria das minhas manias. Era um tipo de amor que eu jamais tinha experimentado. Luana adorava ele. Marina dizia que era meu final feliz, mesmo sabendo que eu não via a vida mais em finais, e sim em novos começos. O café dele virou meu refúgio. Às vezes eu passava lá só para sentir o cheiro da canela no ar e tomar um café olhando o movimento da rua. Foi em uma dessas tardes que recebi uma mensagem inesperada. Letícia: mãe, posso passar aí hoje? Preciso conversar com você. Meu estômago revirou. Respondi que sim e aguardei. Ela chegou no fim da tarde, mais magra do que da última vez, mas havia algo diferente nela. Um olhar mais firme, menos defensivo. Sentou-se na minha frente, pediu um chá e foi direta. Estou grávida. Demorei alguns segundos para responder. De quantos meses? 3. E estou sozinha. Terminei com o Marcos, antes mesmo de saber. Ele não mudou nada. E eu não quero repetir histórias que vi a vida inteira. Quero ser mãe, mas não como fui filha. Eu preciso fazer diferente. Assenti, com o coração apertado. Havia dor naquela confissão, mas também coragem. E por que me veio contar? Ela respirou fundo. Porque eu quero fazer as pazes com a mulher que eu mais machuquei. Porque meu filho vai precisar de mim inteira. E porque, se eu tiver alguma chance de um dia te ter por perto, eu precisava tentar agora. Não respondi de imediato. A emoção me travava. As palavras lutavam para sair. Finalmente consegui dizer: eu ainda não sei o que eu vou conseguir te dar, mas posso te ouvir. Isso eu posso. Ela chorou. Choramos juntas. E ali, naquele café, entre xícaras vazias e olhares molhados, a vida nos deu uma chance de recomeçar. Nos meses seguintes, começamos a nos falar mais. Ela me atualizava sobre o pré-natal, sobre as mudanças no corpo, sobre os medos. Eu ouvia. Às vezes dava conselhos, outras só ficava em silêncio. No dia em que ela entrou em trabalho de parto, eu estava no hospital. Ela me segurou pela mão e disse: obrigada por não desistir completamente de mim. E quando o bebê nasceu, uma menina linda, forte, de olhos escuros e bochechas rosadas, Letícia me olhou e perguntou: posso dar o seu nome a ela? Engasguei. Claro que pode, mas só se você quiser de verdade. Ela sorriu. Quero que ela cresça lembrando quem me ensinou o que é perdão. E naquele momento, tudo o que eu vivi até ali fez sentido. A dor, as decepções, os silêncios eram parte do caminho até ali, até aquela bebê. No fim daquela noite, escrevi: algumas histórias não têm finais felizes, têm recomeços.
E esses recomeços, quando vêm com verdade, são mais poderosos que qualquer conto de fadas. Meses se passaram, desde o nascimento da pequena Luísa, e com ela nasceu também uma nova fase da minha vida. Aquela menininha trouxe uma luz que iluminou até os cantos mais escuros da minha alma. Letícia e eu ainda estávamos longe de ter uma relação perfeita, mas agora havia diálogo, respeito e um esforço mútuo. Ela não era mais a menina impulsiva de antes. A maternidade a transformava dia após dia, e era bonito de ver. Renato seguiu ao meu lado. Sua presença foi fundamental em todos os momentos, desde as consultas com Letícia até as noites em que eu, emocionada, chorava de saudade do tempo perdido. Ele não dizia muito, apenas me abraçava, e isso bastava. Num final de semana ensolarado, fizemos um almoço em casa. Luana veio com o namorado, Marina trouxe um vinho e Letícia chegou com a bebê no colo. Todos sentados à mesa, rindo, conversando, trocando histórias. Olhei ao redor e senti um nó na garganta. Aquilo ali era uma nova família. Não perfeita, não convencional, mas real. E eu fazia parte dela, com todas as minhas cicatrizes e aprendizados. Depois do almoço, enquanto tomávamos café na varanda, Letícia se aproximou com a filha dormindo nos braços. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoou? Demorei um pouco para responder. Ainda estou perdoando. É um processo. Mas cada dia que passamos juntas, cada gesto seu, cada conversa, ajudam. Ela sorriu aliviada. Eu vou continuar tentando, pelo resto da vida se for preciso. Não precisa. Basta continuar sendo essa mulher que está tentando fazer diferente. Isso já é mais do que eu poderia pedir. Nos abraçamos. Naquela noite, sentei com o meu caderno uma última vez. Escrevi: não escolhemos todas as dores que vivemos, mas podemos escolher o que fazemos com elas. Eu escolhi amar, mesmo com medo. Perdoar, mesmo com dúvidas. Recomeçar, mesmo cansada. E por isso, hoje, sou livre. Fechei o caderno. E dessa vez, não senti vontade de escrever mais nada, porque a história, enfim, estava completa. Bom, esse foi o meu relato. Agradeço imensamente ao canal Relatos Reais por dar voz à minha história e por compartilhar cada detalhe com tanto respeito. Que de alguma forma, o que vivi toque o coração de alguém aí do outro lado. Obrigada por me ouvirem.